Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre no coração de vocês. Você que tem o costume de desejar a paz de Deus, que a paz de Deus esteja com você também nesta noite tão maravilhosa. Maravilhosa por quê? Porque é a noite que Deus separou para poder nos dar a oportunidade de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de reconhecer a Ele como único Senhor das nossas vidas. É o momento que Deus separou para abençoar você, para abençoar você e sua família, para ouvir as suas necessidades e para que você entenda um pouco mais de muitas situações em nossas vidas. Eu me chamo Paulo Helmer, estou aqui em nome de Jesus representando o projeto ProSocial Taboca, aqui na qual foi separado por Deus para trabalhar com as famílias que precisam de uma atenção física e uma atenção espiritual. Espero que você esteja com seu coração preparado, porque o meu já está. Da minha família também está preparado para esse momento. Minha esposa, meus 2 filhos, que participam conosco sempre irão participar. Amém? Nessa noite eu quero partilhar com você uma palavra. Antes eu gostaria de perguntar para você, quais são as referências na qual você tem observado? E multiplica aí 100 vezes mais. Era esse tal de Acás. O homem, ele fez tudo que poderia fazer de errado. Ele fez aliança com quem não devia, fechou as portas da casa do Senhor, apagou as lâmpadas, não queimou incenso, fez aliança com reis da Síria, só fez coisa errada. E a casa abrir aqui a minha Bíblia, abra aí também a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 27. Diz assim, Acás dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. A palavra diz então de Acás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, reinou durante muito tempo, mas ele morreu.
Esse é um texto muito interessante porque diz que Acás morreu e ele não foi sepultado no túmulo dos reis de Israel, como era costume na época, né? Isso demonstra quão ruim ele foi. Só para você ver como que este homem ele era em demasiado ruim. No período de Acás, o povo de Deus só viu humilhação. Crise financeira, falência do sistema sacerdotal, inexistência de um exército. Acás foi terrível. E ele morreu porque a natureza do ser humano, desde o início da criação, depois que Adão pecou e Eva, o homem ele passou a não viver eternamente. Ele morre. E então, olha só, Acás morreu e Ezequias, que cresceu vendo derrotas, vendo humilhação, vendo invasão, vendo tudo que de errado que o pai fazia, teve uma infância no meio do caos, no meio de problemas. Agora, então, Ezequias, com 25 anos, ele assume o trono. Ele fica no lugar do pai para reinar. Aqui eu aprendo uma coisa. A herança que Acás deixou para Ezequias foi muito ruim, mas uma herança só é sua se você tiver a fim de tomar posse dela. Se você falar, eu não quero isso para mim, então eu não quero, acabou. Então, assim, o que eu quero falar para o seu coração nesta noite, os referenciais que você traz para a sua vida faz muita diferença no sucesso ou no fracasso. Paulo, meus pais não foram bons, como foi tão bom Taboca e tantos outros pais que nós conhecemos. Você não precisa pegá-lo então como referência. Não precisa, e nós vamos ver isso hoje aqui na palavra. Uma herança então só é sua se você tomar posse dela. Não interessa o sistema que está ao seu redor, não interessa o que está acontecendo. O que interessa e o mais importante é o que move o seu interior. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está dentro de você. Você precisa entender. E ele então falou, eu não quero isso para mim. No capítulo 29, no versículo 10, Ezequias então diz, agora me veio ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Olha só, Ezequias ele teve então um relatório muito ruim do pai, mas ele assume o trono e ele diz então, isso eu não quero para mim, eu não quero agir como meu pai agiu. Eu não quero viver numa vida de fracasso. Eu não quero. Ele entendeu que ele era vitorioso, mas ele entendeu que para ele ter uma vida de vitória, ele precisava fazer aliança. Aliança com quem? É o que nós lemos no capítulo 29, no versículo 10. Ele diz, façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amados, nós precisamos a cada dia fazer aliança com Deus, a cada momento estar reafirmando a nossa aliança com Deus. É preciso para que nós possamos a cada dia ter vitórias, porque há um só que nos traz vitórias e não somos nós mesmos responsáveis pelas vitórias que temos, mas é o Senhor Jesus Cristo, é Deus de Israel. É Ele que traz para nós vitórias. Eu preciso que você entenda que está na hora de você se posicionar, você que ainda não se posicionou, independente de como foram seus descendentes, independente de como foram seus antepassados, independente se foram bons, aleluia, continue fazendo como Pró-Social Taboca está fazendo, honrando Taboca, honrando aquele que na qual foi o responsável pelo projeto. Mas se os seus referenciais, se os seus antepassados não foram bons, não precisa seguir o que eles fizeram. É um poder de decisão. Ezequias estava precisando de dinheiro, de um exército, ele precisava de restituir as famílias de Jerusalém, ele precisava de muita coisa. Mas, na verdade, ele entendeu
que mais do que tudo que ele precisava, na verdade ele precisava era de Deus. Ele entendeu que ele precisava mais do que tudo, ele precisava de Deus. Às vezes a vida das pessoas está envolvida em tantas demandas, né? Tantas dificuldades, tantos problemas, dinheiro, proteção, melhorar casamento, consertar os filhos. Só que deixa eu te falar uma coisa, você só precisa de uma coisa na sua vida, é Deus. Porque se Deus for para a sua vida, Ele vai consertar tudo que está de ruim. Tudo. Essas crises que estão aí por fora, você não vai fazer parte dela. Ezequias, ele escolheu, ele falou, não, eu não vou fazer parte da crise que o reino está, que foi instituída no reino devido à má administração do meu pai. Você também pode falar, eu não vou fazer parte da crise que está no meu país ou no mundo, devido à má administração, talvez, devido a esse coronavírus. Não, eu vou optar não fazer parte disso. A escolha é sua. E foi assim que Ezequias fez. Ele escolheu não fazer parte de todo aquele problema. Por isso eu quero dizer para você, você precisa pagar suas contas? Então você abre a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, no versículo 8. Você vai ver que está escrito lá, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você traz Deus, a prosperidade vem também. Você está precisando de um tratamento médico? Pois eu quero te dizer que Deus é Jeová Rafa, é o Deus que cura. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí. É um Deus que cura. Entende? Todas as suas necessidades. Se acerte para que tudo chegue no lugar. Às vezes Satanás coloca na sua cabeça, coloca na cabeça das pessoas que precisam de tanta coisa, que às vezes as pessoas esquecem que o mais importante de tudo é Deus. Sempre será Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto da palavra, você vai ver lá as coisas que precisam ser acrescentadas na sua vida. Ezequias está lá precisando de um exército, precisando de dinheiro, precisando de auxiliar as famílias, mas ele olhou e disse, nós estamos precisando mesmo de Deus. Ele esqueceu, ou melhor, ele não deu atenção àquilo que a casa estava transmitindo, ou havia transmitido para ele. Mas como responsável daquele reino, ele decidiu fazer aliança com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não fez aliança com Deus, faça. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que te deu a oportunidade de sentar um pouquinho para ouvir uma palavra, o Deus que te conforta, que te abraça, o Deus que te ama, e o Deus que não deixa você se sentir sozinho mais, porque Ele dá ordem aos anjos para ficar do seu lado. Esse é o Deus que você precisa fazer aliança. Ele então disse, agora estou resolvido a fazer aliança com Deus de Israel para mudar essa história. Quem pode mudar a sua história é você.
Porque no que depender de Deus, a sua história já está mudada, a sua vida já está mudada. Mas é você que precisa fazer aliança e dar liberdade para Deus agir na sua vida. Como todos do Pro Social Taboca deu liberdade para Deus agir, você precisa continuar dando esta liberdade também. As pessoas estão olhando para tudo que está acontecendo, as pessoas estão lamuriando, estão reclamando, as pessoas estão muitas vezes até amaldiçoando. Mas Ezequias olhou e perguntou: cadê o papai? Papai morreu. Como é que está a situação? Está muito ruim. Como é que conserta? Só conserta com Deus. Todas as situações da sua vida só vão ser consertadas com Deus. Você precisa entender isso. Paulo, eu já oro. Ora mais. Às vezes, a Bíblia diz que você recebe mal porque você pede mal. Então, eu quero te ensinar nessa noite. Faça uma escrita das suas necessidades e comece a pontuar qual necessidade é a mais urgente, a mais importante para você. Pega essa necessidade. É um filho, é uma cura, é uma libertação. Pega essa necessidade e coloca lá no topo da lista e ora e jejum. Partilha comigo. Fala: Paulo, a minha maior necessidade é esta e eu vou orar com você. Mas enquanto não alcançar esta bênção, essa graça, esse milagre, nós não arredamos o pé desta necessidade. A questão é que pede-se por tanta coisa que não se sabe mais o que é mais importante. Mas eu quero te dizer que o mais importante é fazer aliança com Deus, é trazer Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para o seu coração. O pai de Ezequias, ele não ensinou Ezequias a viver com Deus. Veja só no capítulo 28, no versículo 1, diz assim, Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. O pai não fez o que era reto aos olhos do Senhor, o pai não ensinou como que ele ia fazer as coisas, o pai não deu direção. Talvez você não tenha recebido direção também, mas escolha alguém como referencial. Sempre tem alguém que você ama, alguém que você admira. A unção que você admira é a unção que você vai herdar. Entenda isso. E assim aconteceu com Ezequias. Porém, Ezequias não pega Acás, seu pai, como referência. Olha só, ele pega como referência Davi. Mas Davi não era pai de Ezequias. Mas Ezequias não pegou o pai Acás como referência. Pegou Davi. No capítulo 29, no versículo 1, está dizendo assim, Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas que coisa é essa, Paulo? A vida é feita de escolhas. Ele não quis fazer como seu pai Acás fez, mas ele fez como seu antepassado Davi fez, porque Davi fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. O pai dele era Acás, mas ele diz Davi, porque Davi era seu ancestral, e ele vai pegar um exemplo bom. Então, amados, a escolha é sua. Pega exemplo bom para você seguir. Olhou exemplo ruim? Fala: tô fora. Esse eu não quero. Pode ser da pessoa mais próxima que estiver perto de você. Este eu não quero. Ezequias olhou e disse: vou pegar o exemplo de Davi para a minha vida, e assim relata a palavra. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 3, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Olha só, ele começou a ter atitude. Quem sabe é a hora de reforma na sua casa, né? Quem sabe é a hora de reformar, porque a sua casa se transformou em igreja. A sua casa. Toda quinta-feira a palavra do Senhor está entrando no seu lar. Você está reunindo a sua família, estamos orando juntos. O altar do Senhor foi edificado na sala da sua casa. Aleluia! Que maravilha que é isso! Mas é preciso haver reformas.
A nossa casa precisa haver reformas. E lá diz que Ezequias ele mandou abrir as portas da casa de Javé e o Senhor e as reformou a casa do Senhor. Qual parte da sua casa precisa ser reformada? É o modo de falar? Modo rude, modo grosseiro? São os vídeos, são os filmes, são a programação da televisão? O que precisa ser reformado? É a maneira gentil de estar tratando a esposa, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos? Alguma reforma precisa acontecer na sua casa. Qual reforma você vai fazer nesta noite? É isso que Ezequias está dizendo. Eu preciso trazer Deus para o meu reino, que eu estou administrando para a minha casa. Eu preciso levar Deus para a minha vida. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. E a história vai mudar. Reforma, traga Deus para dentro da sua casa e faça reformas. Em nome de Jesus eu te peço, enquanto vamos ministrando, vai pensando aí. Já depois, quando terminar a palavra, reúna os seus e diga qual reforma nós vamos fazer na nossa casa. O que nós estamos precisando reformar na nossa casa? Reforma de diálogo, reforma de ações. Quais reformas precisam ser feitas? Ezequias restitui o culto. Ele tem exército? Não tem. Ele tem dinheiro? Também não tem. As famílias estão bem? Não estão. As famílias estão mal. Mas quem é que está no comando de tudo a partir daquele momento que na qual ele assume o reino? Deus. O culto começa a acontecer, os sacerdotes estão entrando, estão saindo. Ezequias está lá na dele, porque as coisas começam a acontecer. Aí olha só o que Ezequias fez. Ele falou, vamos fazer uma festinha. Convidou o povo para celebrar. Ele celebra a Páscoa. Depois você lê lá a partir do capítulo 30, Ezequias chama o povo para celebrar a Páscoa, chama as tribos, porque a Páscoa trazia a memória do povo, o que Deus fez na saída do Egito. Lembrava o povo as bênçãos que o povo tinha recebido das mãos de Deus. Ezequias quer levantar a autoestima do povo, fazer o povo lembrar o que Deus já tinha feito e conscientizar o povo do que Deus ainda poderia fazer. Quem sabe você precisa reunir sua família e começar a falar com eles, contar histórias. A aliança que você faz com ele nesta noite vai fazer toda a diferença. Você está trazendo Deus para dentro da sua casa. Então, olha só, ele celebra a Páscoa, traz à memória o povo, do povo os milagres que Deus fez, lembra o povo como é que Deus tirou a todos
A autoestima de Senequeribe estava lá no alto, um exército poderoso, ele vinha já de grandes vitórias. Quando Ezequias fez tudinho, veja, as coisas que ele fez tudo certinho, aparece então um complô contra ele, aparece alguém querendo tomar o reino dele. O que eu quero te dizer? Isso é porque Deus quer mostrar para os outros que ele queria cercou tudo querendo apoderar do reino de Ezequias. Ezequias diz então, nós não temos exércitos, nós não temos dinheiro, mas o mais importante nós temos que é Deus. Senequeribe falou, cerca tudo, vamos tomar a cidade. Senequeribe então cercou tudo. Porém Ezequias falou uma frase bem legal para o povo, no capítulo 32, no versículo 8. Ele diz assim, calma gente, não se assustem, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Calma, diga para a sua família. Eu falo para minha esposa sempre, calma, calma, Deus está na direção, Deus está no controle, calma. O Senhor está conosco, Deus está conosco. Pessoal, não acreditem em Ezequias não, porque o meu pai já arrebentou o pai dele. Eu já ganhei de todo mundo e cheguei agora para ganhar de vocês. Eu acho melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí. E eu quero ver quem é o Deus de vocês para livrar das minhas mãos. Já ganhei de todo o Senhor faz algo tremendo. Olha bem, no capítulo 32, no versículo 21, diz, então o Senhor enviou um anjo, imagina, um anjo, que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para sua terra. Para você. A Bíblia diz, em Salmos 91, no versículo 11, que Deus dará ordem aos seus anjos ao meu respeito,
ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Aqui fala no plural, Deus dará ordem aos anjos. Precisou de um anjo para destruir um exército, mas a Bíblia diz que Deus vai dar ordem a muitos anjos para te proteger. O texto é tão sensacional que diz que um anjo destruiu os guerreiros valentes. Olha só que maravilha. As nações, então, vizinhas pegaram os territórios, poder de decisão. Você precisa decidir, eu quero viver com Deus. Deus é o centro da minha família, Deus é o centro do meu ministério, Deus é o centro da minha casa. Quando algo se levanta, Deus está lá para te defender. Aonde há Deus, não tem palavrão, não tem palavra feia, não tem ignorância. No versículo 7, Ezequias identifica onde está o problema. Nessa noite você precisa identificar. Tem algum problema? Está sofrendo por alguma coisa? Identifica primeiro, não fica chorando não. Para, ora e fala, Deus, onde é que está o problema na minha casa, na minha vida? Aqui no versículo 7 do capítulo 29, quando ele identifica o problema, o que ele diz? Nossos pais fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, colocar, empatia que dizem, eu acho que a palavra é essa mesmo, se colocar no lugar do outro, viver como Cristo viveu. Toda a geração dele foi mudada, né? E os filhos seguem o seu caminho. Eu preciso que você aprenda nessa noite, ainda há tempo. Paulo, minha vida, nossa, a partir de hoje faço uma aliança com Deus, que as coisas vão mudar. Amém? Você entendeu esta palavra nessa noite? Você recebe esta palavra nessa noite? Amém? Então eu quero orar com você. Chama as pessoas que estão aí perto de você, aos garotos que estão na sala, no quarto, na cozinha, os homens que estão por aí, as pessoas que estão próximo de você, que nós vamos orar. É o momento de orar a Deus. Amém? Fecha teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a escolher bons referenciais para serem aqueles que irão nos motivar a caminhar.
Pai, eu agradeço ao Senhor pelas decisões certas que nós tomamos. Agradeço pelas erradas também, Pai, porque serviu de ensinamento. Agradeço, meu Deus, porque o Senhor não envia, não é um anjo, mas o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Pai, eu peço ao Senhor dar ordem aos anjos para abençoar todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Oh, Pai, abençoa cada lar. Coloca, meu Deus, disciplina nos lares. Que a Tua presença possa ser real nessas casas, Pai. Abençoa estas famílias. Abençoa estes homens, essas mulheres, as crianças. Que eu vos peço, em nome de Jesus. E aonde você está aí, você diz amém. Amém. Que bom. Agradeço a você por este momento. Chegamos ao final desta ministração. Que você possa estar se sentindo abençoado e abençoado. Amém. Que você colocá-la sobre a sua cabeça, você vai entender. Deus está no controle de todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre com você, porque você é príncipe, você é princesa do Senhor. Com toda a nação de Israel, eu peço que Deus te abençoe e te guarde. Sinta-se abençoado, você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus te abençoe. Até uma próxima